Bom, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso de PHP. Nessa videoaula aí a gente vai aprender agora sobre estrutura de repetição, tá? Que é também conhecida aí como loop e laço. Bom, o que vem a ser essa estrutura de repetição? Essa estrutura que a gente vai aprender o do while, o while e o for, tá? Primeiro a gente vai ver aí o for, depois em sequência a gente vê o while, depois o do while, que são os três os três utilizados. Essas estruturas fazem com que você faz tarefas individuais repetindo em várias vezes numa determinada quantidade, tá? Enquanto a condição for lógica, ela permite ser repetida. Vamos ver algum exemplo. Eu vou falar alguns exemplos de frases aí, tá? Que eu vi na internet. O primeiro exemplo é: eu vou atirar pedras na vidraça até quebrá-la. Então, nesse exemplo, ele vai repetir a ação de atirar a pedra até que seja satisfeita, tá? A condição da janela se quebrar. No segundo exemplo, a gente vai bater 5 pênaltis. Ou seja, a gente já está determinando que vai bater 5 pênaltis. Então, a hora que ele chegar no valor limitado, ele vai parar, que é bater os 5 pênaltis. E no terceiro exemplo, enquanto eu tiver saúde e dinheiro, eu vou desfrutar a vida. Então, nesse terceiro exemplo, a condição permite enquanto tiver condições, tá? E aí ele vai continuar. A condição dele é ter saúde e ter dinheiro. Então, isso a gente vai ver na prática, fazendo passo a passo com essas três estruturas: o for, o while e o do while, tá? A utilização combinada das três estruturas descritas vai permitir expressar usando qualquer que seja a ferramenta e solução para uma grande gama de problemas para ser resolvidos. Então vamos conhecer. A gente vai abrir aqui o bloco de notas. E a primeira estrutura que a gente vai aprender é o for. Então a gente vai pegar aqui, vamos criar super tag, vamos colocar os dois pontos de interrogação e o PHP no meio. Vou dar um enter aqui para indentar e vamos fazer o seguinte: a primeira estrutura que a gente vai aprender é o for. Eu vou falar uma breve descrição desse for, tá? Utilizamos o for quando queremos executar um conjunto de instruções, um número determinado de vezes. É um comando muito útil que pode ser usado, por exemplo, para imprimir todos os elementos de um array, tá? Em todos os registros retornados, deu uma consulta ou deu um banco de dados. Isso mais para frente a gente vai ter uma aula sobre banco de dados. Então vamos fazer a sintaxe do for. O for, você clica a palavra reservada for e entre parênteses você vai colocar uma condição. Você vai iniciar uma variável, melhor, tá? Com seguir de ponto e vírgula, aí você vai colocar a condição dessa variável, que é aquele operador lógico que a gente faz. Lembra aqueles operadores de comparação? A gente vai fazer aqui na segunda opção da parênteses, e na terceira a gente vai incrementar. A gente vai usar o operador, tá? Lembra que é o operador de incremento e decremento. A gente vai operar, ou melhor, colocar aqui operar. Ok? Como isso vai ser? Vamos ver isso daí na prática. Embaixo a gente vai colocar, vai printar o que vai aparecer. Então essa é a sintaxe do for. Então vamos fazer isso na prática. Eu vou escrever a palavra reservada for entre chaves e eu vou criar aqui a primeira variável. Essa variável eu vou colocar o nome de A e ela vai receber o valor de 1. Separado por ponto e vírgula, eu vou agora fazer a condição. Essa variável A, ela tem que ser menor ou igual a 9, tá? Eu vou separar por ponto e vírgula e eu vou aqui incrementar. Eu vou iniciar essa variável para ela incrementar, para ela fazer o loop e tá incrementando automaticamente. Eu vou criar a variável A e vou colocar aqui mais, tá? Então essa é a sintaxe. Embaixo eu vou mandar imprimir print, entre aspas, ponto e vírgula, o valor de A, vou dar 2 pontos e vou imprimir a variável A, tá? Que é a variável que eu imprimi lá. Eu vou daqui colocar um break rule br. O que eu fiz? Eu criei aqui uma variável. Então a gente aqui, o que a gente fez na sintaxe do início da sintaxe? A gente iniciou a variável com o valor de 1 e a gente fez essa variável uma comparação. Se a variável A
ela tem que ser menor ou igual a 9. Então, quando ela for menor ou igual a 9, ela vai fazer o loop, ela vai fazer o laço. E a gente vai aqui incrementar, tá? A mais mais. Então, vou dar um arquivo, vou dar um salvar, vou renomear aqui de loop, vou colocar loop, tá? E vou estender extensão PHP, nunca esquecer, tá? De renomear seus documentos. Vou salvar. Eu acho que eu salvei, deixa eu ver se eu salvei lá no AMP, nem prestei atenção, localhost, aula loop, tá aqui, vamos ver, tá aí, como ficou, o valor de A é 1, o valor de A é 2, o valor de A é 3, o valor de A é 4, o valor de A é 5, o valor de A é 6, então ela repetiu 9 vezes o loop, ela imprimiu as 9 vezes, num seguinte loop, tá? Se eu coloco aqui, o valor de A é menor só que 9, aí ela não vai imprimir a nona, essa nona aqui vai sumir. Então F5, tá aí, tá? Então essa é a estrutura de for. O que que ela faz? Ela primeiro ela entra no laço para depois ela incrementar, tá? Então ela já entra no laço, ela já vai depurando aqui, ela vê, ele depura até aqui, aí ele vai printar o valor. Agora se você usar aqui o while, vamos fazer aqui o exemplo do while. Todas as estruturas são parecidas, tá, gente? Isso daí diferencia um do outro, mas são tudo parecidas. A única coisa que diferencia é a maneira de como uma é com a outra. Ou seja, o for a gente utiliza aquele primeiro exemplo. Enquanto, lembra? Enquanto estiver vida, enquanto tiver saúde e dinheiro, vou desfrutar da vida, tá? Ele usa esse exemplo. Enquanto aquela, entre parênteses, aquela instrução existir, ele vai ser executado. Agora a gente vai usar o while. O que o while vem? O while é como se fosse aquela expressão, vou tacar pedra na vidraça até que ela quebre. Então vamos fazer aqui a sintaxe do while. A gente vai criar uma variável à parte, tá? Primeiro tem que ser inicializada a variável acima, essa é a sintaxe. Variável A é igual, e eu vou colocar essa variável recebendo 1, ponto e vírgula. Aí você vai usar a palavra reservada while, tá? Aí você vai colocar entre chaves a condição do while. Eu vou querer que essa variável ela seja, vamos colocar menor ou igual também, menor igual a 8, ok? Só que daí eu vou printar, eu vou colocar entre chaves, ela tem a mesma maneira, tá? O comando while ele é composto por uma expressão e por um bloco de comando, tá? O comando avalia a expressão, e enquanto essa expressão retornar o valor verdadeiro, a execução do bloco do comando em questão será repetida, é como o for, tá? E quando o valor retornado for falso, ele encerra o laço. É transferido para o fim do comando while, tá? Ele é transferido para o fim do comando, que a gente vai incrementar abaixo. E também o comando while, assim como o comando if, devemos utilizar também chaves quando formos executar mais que um bloco. Lembra quando a gente for fazer um print aqui, a gente coloca chaves. Mas por uma organização no while você já coloca chaves, tá? Que nem eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer o seguinte: eu vou iniciar a variável aqui, while, eu já vou colocar chaves. Eu não vou iniciar dois comandos, mas por questão de estética eu vou colocar chaves já, tá, ok? E eu vou colocar aqui print, entre aspas, aí eu vou colocar o valor DA dois pontos, vou colocar a variável e vou colocar o break row aqui de novo para não imprimir tudo na mesma linha, tá? BR, ponto e vírgula. Só que se eu executar dessa maneira aqui, a gente vai entrar num loop infinito e pode estar travando o seu computador, tá? Toma cuidado com esses loop infinito. Então, para não acontecer nenhum tipo de erro, abaixo do print aqui, eu vou iniciar a variável A. Iniciar não, vou incrementar a variável A, que é mais. Tá? Não esqueça disso, senão você entra no loop infinito. Essa é a sintaxe do while, tá? Do loop while, ok?
Eu tô falando do while, sendo que tem um do while depois mais pra frente. Então tá aí, tá? Vamos dar um salvar. Vamos dar o F5. Temos um erro na linha 6. Linha 6. Aqui, ponto e vírgula aqui, desculpa, coloquei vírgula, tá? Ponto e vírgula, dá um arquivo salvar. Vamos lá, F5, tá aí. Mesma forma com o while, tá? Só que o while, qual é a diferença da sintaxe do while? Porque enquanto o while, perdão, enquanto o while for menor que 8, ele vai incrementar após o loop, ou seja, ele vai depurar dessa maneira, vai chegar aqui, a hora que ele bater aqui, ele vai voltar e vai incrementar 1, diferente do outro que ele já incrementa aqui em cima, tá? Então, se eu colocar aqui, vamos supor, se eu coloco aqui, enquanto ela for aqui 9, não vai aparecer nada. Vou dar um exemplo aqui, salvar, F5, não vai aparecer nada. Por quê? Porque já está falando que é 9 e aqui está falando que é 8. Mas se a gente usar agora o do while, o exemplo que é o do while, vou pegar aqui, para isso tem o do while. O do while, ele já entra no laço mesmo que a condição não é obedecida, tá? A diferença do while e do while é que o while avalia a expressão no início e do laço, tá? E do while avalia a expressão do final do laço, ok? Portanto, é utilizado o while, perdão, portanto, o do while, o laço será executado caso a expressão avaliada retorne falso na primeira validação, tá? Sintaxe do comando é a seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. É o while aqui, a gente vai apagar esse while aqui, tá, ok? A variável está aqui como 9 e aqui acima eu vou tirar a condição e vou colocar o do. Só que aqui abaixo, tá? Depois da chave eu vou colocar o while, ok? Aí, perdão, tá faltando um H aqui. Aí que eu vou colocar a condição entre parênteses. Aí vem, se a variável A ela é menor ou igual a 8, o que ela vai fazer? Vamos então salvar, F5. Aí o que ela fez? Ela imprimiu o valor E9. Por que ela imprimiu o valor 9? Porque ao depurar, ele chegou e printou o valor aqui, que é a variável 9. Só que daí ele bateu aqui na incrementação e no do while, ele não pôde mais continuar depurando. Agora se eu colocar 8 aqui, volta, depurando não, incrementando, tá? Arquivo salvar, 8 não, perdão, 1. Eu vou dar um arquivo salvar, aí ele vai fazer tudo normal. F5, aí tá, o valor é 1, o valor é 2, o valor é 3, o valor é 4, o valor é 5, o valor é 6, o valor é 7. Então, essas são as grandes diferenças do while, do for e do while, tá? Um diferencia do outro da maneira que é depurado. Eu acho que no início eu havia falado errado. O do while é a expressão enquanto eu tiver saúde e dinheiro eu vou desfrutar a vida, tá? O for, que é o do início, ele já está limitando, ele já está falando a limitação que vai ser feita. Então é a segunda opção, o segundo exemplo do início, que é baterei 5 pênalti. E a primeira, que é o while, vou atirar pedra na vidraça até quebrá-la, tá? Que daí é a expressão while, que será até que ela só vai ser obedecida no final da expressão, que é essa incrementação que a gente só faz aqui, que termina aqui. E o do while é enquanto tiver saúde e dinheiro, vou desfrutar a vida, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí essa estrutura de repetição, tá? Essas 3 estruturas de repetição. Mais adiante a gente vai fazer alguns exercícios aí pra gente pôr em prática tudo isso daí, tá ok? Aqui é Pedro Giuliari quem fala, até a próxima vídeo aula.